Что такое советская власть? Фашистская Германия, поставленная на колени. Olá meus caros, como vocês vão? Tudo bem com vocês? Neste vídeo traremos para vocês antologia, teorias e também a progressão do comunismo, como ele foi difundido, seus principais autores e tudo mais. Nesse vídeo vocês saberão o que é o comunismo. Beleza, mas para podermos entender o que de fato é o comunismo, precisamos saber antes uma noção mínima sobre o termo capitalismo. O capitalismo é um sistema econômico que visa o máximo lucro e o predomínio da propriedade privada. Além disso, é um sistema em que predomina a busca constante pelo lucro e pela acumulação de capital, que se manifesta, logicamente, nas formas de bens ou dinheiro. Já possuindo essa base sobre do que se trata o capitalismo em si, já podemos fundamentar uma ideia do que se trata o comunismo. Comunismo é uma ideologia política, social e econômica contrária ao capitalismo, na qual se estabelece uma sociedade igualitária. O conceito de comunismo se refere a uma sociedade em que não há propriedade privada e, consequentemente, sem classes sociais ou a necessidade de um Estado. Assim, alcançaria-se uma suposta paz e segurança constante a partir da produção voltada para as necessidades das pessoas, não mais de acordo com o mercado como no capitalismo. Nas palavras do próprio Karl Marx, o principal teórico do comunismo, cada qual segundo sua capacidade, a cada qual segundo suas necessidades. Isto é, em uma sociedade comunista, cada pessoa trabalharia de acordo com suas habilidades e aptidões, e todos receberiam de acordo com suas necessidades. Cara, em realidade, ao se basear por uma visão histórica, o comunismo é tido como um auge da evolução humana, porque a sociedade ela se estabeleceria de uma forma que basicamente extinguiria as desigualdades, né? Então, essas disparidades, digamos assim, elas seriam as grandes causadoras dos problemas sociais. Ainda, segundo alguns historiadores, o comunismo ele pode ser avaliado como uma etapa final da implantação e evolução de um sistema socialista. Acredita que o comunismo em si ele entraria em vigor a partir do momento que o Estado fosse extinto. Então, com isso, surgiria uma sociedade pautada numa divisão igualitária de riquezas, que todos os envolvidos contribuiriam, de alguma forma, com sua força de trabalho. Como, por exemplo, na obra A Revolução dos Bichos, de George Orwell. Inclusive, recomendo bastante a leitura, viu? Ao seguir essa lógica, o comunismo ele caminharia inicialmente para o socialismo. Nisso, a propriedade privada seria do Estado, liderada por um partido político de um direcionamento socialista, né? Então, em seguida, o Estado seria basicamente aniquilado e, logicamente, o poder seria passado para o povo e resultaria de fato no comunismo. Dessa forma, não existiriam mais governos, países, e o caminho seria basicamente acabar com as desigualdades de classes sociais. Então, nesse ponto, é meio complicado de explicar porque o assunto é meio extenso, defendido aí por diversos autores, e eles acabam por nos trazer divergentes opiniões, mas que em alguma das vezes, ou melhor, na maioria, né, eles defendem alguns ideais em comum. E é nisso que a gente vai concentrar o nosso miolo do pão, digamos assim, com as principais características do comunismo. Em primeiro, a abolição da propriedade privada, onde basicamente tudo pertence a todos e é distribuído de acordo com as necessidades, como já dito no tópico anterior. A coletivização dos meios de produção, onde indústrias, máquinas, tecnologia, tudo pertence à comunidade. A coletivização da produção, onde não há mercadorias e sim apenas produtos que não são vendidos, mas distribuídos de acordo com a necessidade de cada pessoa. O fim da luta de classes, onde não há um antagonismo entre uma classe dominante e uma classe explorada.
A sociedade sem classes, onde que, sem a circulação de capital, não há lucro e nem uma acumulação. Por isso, não há distinção de estatutos entre os cidadãos e formação de classes sociais. A extinção do Estado, onde após o período de organização e educação dos cidadãos, o Estado perde a sua função nesse idealismo e a coletividade passa a ser autorregulada, digamos assim. E por fim, o internacionalismo, onde o sistema necessita de uma adesão internacional que dê conta das diferentes capacidades de produção. Com a ausência do Estado, as fronteiras também perdem o seu sentido e deixam de existir. A realidade, sua base, ou seja, sua fundamentação, foi iniciada ali nas teorias do Estado dos sofistas gregos e na obra A República, de Platão. Naquela época, a Grécia Antiga previa que as classes sociais não existiriam na formação de uma sociedade. Daí, valores críticos discordaram, sendo um deles Aristóteles. E ao longo desses tempos, vários acontecimentos e acasos impulsionaram o movimento. Durante a Idade Média, houve uma crise do sistema feudal e um grande enriquecimento da Igreja. Como resultado disso, foi impulsionada uma grande formação de movimentos que tinham como objetivo abolir as desigualdades. Já no período de ascensão da burguesia mercantil, surgiram outros pensadores que também se preocupavam em criticar os valores de seu tempo, sendo a favor, basicamente, de uma sociedade ideal. Logo, no século XVII, se eu não me engano, se inicia o Iluminismo, que apesar de ser um movimento intelectual, protagonizado e organizado pela burguesia, conseguiu dar continuidade àquelas críticas à propriedade privada, o que aconteceu através dos pensadores como Jean-Jacques Rousseau. Nesse tempo, houveram várias manifestações feitas por trabalhadores urbanos e camponeses, que reivindicavam o fim das propriedades privadas e a coletivização igualitária das riquezas. Posteriormente, o desenvolvimento da sociedade capitalista, entendam, ela serviu para o surgimento de novas inspirações ao pensamento comunista. Com isso, mais à frente, lógico, Karl Marx e Friedrich Engels foram inspirados pela dialética hegeliana e uma interpretação histórica acerca das sociedades. Como resultado disso, eles trouxeram à tona o auge das tentativas dessa explicação nas desigualdades e também vale lembrar que foram pressupostos baseados no socialismo científico. Bom, não há como ter, digamos assim, uma resposta concreta para dizer se o comunismo funcionaria de fato ou não. Até porque um dos princípios desse canal é a imparcialidade. Sendo assim, o que podemos fazer é dar uma olhada no espelho do comunismo aplicado em alguns países ao redor do nosso globo. Atualmente, alguns países são considerados e classificados como nações comunistas, ainda que a essência da ideologia jamais tenha sido aplicada por inteiro, digamos assim. Mais correto seria dizer que, no máximo, tais países eles seriam socialistas. República Popular da China, Cuba, Coreia do Norte, Laos, Transnistria e Vietnã são os países apontados como comunistas nos dias atuais. E é muito difícil classificar esses países como nações comunistas, porque na prática, nenhuma delas atingiu esse tipo de organização. O que é possível para nós atestar é uma aproximação dessas nações aos ideais comunistas, usando os países como conspiração de uma organização social. Segundo a teoria marxista, eles estariam no estágio do socialismo. Os aspectos mais marcantes são em relações às políticas econômicas internas e também externas. Independentemente de alinhamento político, a existência do comunismo é importante para a história da humanidade. As ideias com o viés e alcance social de Marx e Engels são a base fundadora de muitos movimentos importantes, principalmente no século XX. Mas e aí, gostou do nosso vídeo de hoje?
Então não deixe de conferir nossos vídeos anteriores, curta, compartilhe com seus amigos, comente aqui embaixo o que achou desse vídeo e até a próxima!